que não está restrita apenas à cosmologia, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso também, né? Não é apenas cosmologia, não é apenas cosmologia e quântica. Mas, enfim, a apresentação, então eu vou fazer uma breve introdução, certo? Mas sobre o que eu já estou falando aqui, vou falar de uma maneira mais aprofundada, mas não tão técnica, tá? Então, se tem pessoas que já trabalham na área, tudo bem, mas meu foco aqui também é muito as pessoas que ainda não entendem realmente o que é a cosmologia quântica. Então, eu vou tentar falar de uma maneira mais geral, uma maneira mais simples. Vou traçar um pouquinho sobre os elementos que são base, então, dessa ciência, que fazem, que rege, digamos assim, a cosmologia quântica. Vou falar um pouquinho sobre aplicabilidade, né? Vou falar um pouquinho sobre com o que eu trabalho, de maneira também um pouco mais sucinta, mas quem tiver um pouco mais de interesse após a apresentação, de querer saber um pouco mais aprofundado sobre o que eu trabalho em específico, no final eu coloco aqui as referências, inclusive as referências eu trago para vocês algumas referências assim base, certo? Para quem, como eu falei, quem tiver um certo interesse em querer trabalhar nessa área, tipo assim, pelo menos ter um mínimo de um rumo, sabe? De por onde ir, por onde começar, certo? Que foi mais ou menos por onde eu comecei também. E que me ajudou bastante. Então, vamos lá. Quanto a, né, iniciando aqui a introdução, como eu estava falando, quando você trabalha com pesquisa, primeiro você tem que definir qual o seu objeto de estudo, certo? Que para o nosso caso é o universo, né? Pelo menos para o meu caso, é o universo. Então, quando você define o seu objeto de estudo, o que é muito interessante também é você entender qual linha de pesquisa você vai seguir. E tem muito a ver com o que eu estava falando anteriormente, certo? Então, quando você vai pensar, eu vou estudar o universo. Ok, você vai estudar o universo. Mas qual linha de pesquisa, assim, você pretende seguir? Seria uma linha de pesquisa mais teórica, sabe? Uma questão mais matemática? Ou você pretende trabalhar mais com a questão observacional, instrumental, certo? Você também tem a oportunidade de trabalhar mais com essa parte instrumental, sabe? De engenharia mesmo, de construir telescópios, de espectrógrafos. Você tem todo um leque, certo? Vamos por aí. Então, vamos definir, então, seria uma pesquisa mais teórica, uma pesquisa mais observacional, e qual seria, então, a abordagem, ou perspectiva que a gente utilizaria para estudar o universo. É aí que eu trago três dessas abordagens, né? Três das principais abordagens, que seriam a astrofísica, a gravitação e a cosmologia. Onde a astrofísica, assim, de uma maneira bem sucinta, certo? De uma maneira bem geral. A astrofísica ela vai estudar a física dos corpos celestes, onde esses corpos celestes seriam, por exemplo, estrelas, planetas, galáxias, certo? Os satélites naturais, os cometas e por aí em diante, certo? Seria o estudo da física dos corpos celestes. Onde você também, dentro da astrofísica, você também tem a chamada astrofísica extragaláctica, que aí você vai estar trabalhando com o meio extragaláctico, tá bom? Então, aí você vai trabalhar com corpos celestes do tipo buracos negros supermassivos, binários, não binários, os próprios AGNs, que são núcleo de galáxia ativa, que seriam por exemplo, as rádios galáxias, quasares, blazars, que na verdade tudo é núcleo de galáxia ativa, certo? Só que dependendo da linha de visão, né, que você observa,
dependendo do ângulo em que você observa esse corpo, ele tem um nome diferente, certo? É chamado de modelo unificado, mas aí é uma coisa mais aprofundada. Mas aí você pode, com os AGNs, você pode trabalhar com os jatos supersônicos e todas as partezinhas desse objeto, tá certo? Então você tem a astrofísica do meio intergaláctico, do meio extragaláctico, a astrofísica de galáxias, e por aí vai. Como eu falei, é um leque gigantesco de possibilidades que você pode trabalhar para se entender um pouquinho mais sobre o universo. E assim como a astrofísica, nós temos também a gravitação, que aí mais específica, a gente vai para a parte da lei gravitacional, certo? Ou a teoria da relatividade geral, de Einstein, que nada mais é que seria tipo um estudo mais da geometria do espaço-tempo, certo? E como que a energia, o momento e a gravidade, eles modificam, né? Eles agem no espaço-tempo. Assim também nós temos a cosmologia, que aí a cosmologia ela seria algo mais, como eu posso falar, algo mais completo, eu posso dizer assim, se é que eu posso falar dessa forma, porque ela vai estudar o universo como um todo. Ela vai estudar a sua origem, a sua evolução e o seu destino, certo? Então ele vai estudar o quê? A cosmologia, ela vai estudar a história evolutiva do universo. E quando eu falo da história evolutiva do universo, a cosmologia ela vai focar em todos os momentos do universo. Então, tudo o que fez a gente chegar até aqui, né? Digamos assim. Tudo em cada momento específico do universo, o que aconteceu em cada momento do universo, certo? E aí é que entra o legal da cosmologia, porque, por exemplo, quando você vai tratar de eras de, por exemplo, formação estelar, formação de galáxias, você precisa ter uma noção boa de astrofísica, né? A meu ver. Você precisa ter uma noção boa de astrofísica para você entender o que são esses corpos. Quando você vai para um período da história do universo, que seja mais próximo do início de tudo, aí você vai trabalhar com uma parte mais específica para física de partículas. Então, assim, você trabalhar com o universo, você trabalhar com essas três áreas, certo, do conhecimento, né, a astrofísica, a gravitação e a cosmologia, de uma forma geral, como eu falei, nenhuma é mais especial do que a outra, mas o conjunto de todas elas nos proporciona uma maior compreensão do que vem ao universo, do que vem a ser o universo, certo? Então, é muito interessante que se tenha, sabe, a meu ver, aí é minha opinião, é muito interessante que se tenha um conhecimento, pelo menos base, sabe, de todo esse leque de conhecimento. Então, é como eu falei, vou repetir. Quem tiver oportunidade, participe de congresso, participe assistam palestras de outras áreas que não exatamente a sua. Eu acho que isso é muito importante, tá certo? E é isso. A junção de tudo isso nos proporciona essa maior compreensão do universo. E dando continuidade aqui na cosmologia, né, quando a gente fala sobre a história do universo, especificamente a gente está falando sobre a história evolutiva do universo, a gente tem que entender o seguinte, que as suas características atuais, certo, elas são evidências do seu passado evolutivo e do seu destino. Então, se você está estudando cosmologia, certo? Se você está estudando a história evolutiva do universo, não adianta, você pode até querer focar só no começo, você pode querer focar em alguma desses períodos, mas uma coisa que é muito importante, e isso eu vou bater nessa tecla novamente, tenha pelo menos o conhecimento geral sobre todos os momentos evolutivos do universo, né? O que pelo menos a gente sabe até então,
Exatamente porque se você está estudando o início do universo, o que a gente tem atualmente do universo são evidências de o que aconteceu no passado, certo? E se você estiver estudando aqui o atual, você, sabendo do passado, você pode ter uma noção do que pode vir ao futuro. E você pode teorizar isso, tá bem? Então, de forma mais geral, o universo ele tem basicamente 14 bilhões de anos, onde, dentre esses 14 bilhões de anos, nós temos, teoricamente, um início, né, digamos assim, conhecido como Big Bang, certo? Que aqui a gente vai considerar ele como sendo um ponto inicial, certo? A partir do qual o universo evoluiu, tá bom? Essa evolução, ela perpassou entre várias eras, várias épocas. Então, assim, você tem vários momentos do universo, desde o seu princípio até o atual momento, onde a primeira dessas eras ela é chamada de Era de Planck, que é uma era que ocorreu a cerca de 10 a menos 43 segundos após o chamado Big Bang. E sendo essa a primeira era, o universo evoluiu até a era atual de expansão acelerada, segundo a lei de Hubble. Mas, bem, quando a gente quer saber sobre o início do universo, é muito interessante porque, assim, ok, 10 a menos 43 segundos é um período muito curto. Então, assim, como estudar melhor sobre esse período, certo? O que a gente tem atualmente, nós temos a possibilidade de estudar o começo do universo a partir da utilização dos aceleradores de partículas de altas energias. E graças a esses aceleradores, a gente já consegue chegar, né? A gente já consegue atingir, com confiança substancial, conclusões para um período cerca de 10 a menos 12 segundos após o Big Bang. O que já é algo incrível, né? E pelo que eu vi, a gente já tem a possibilidade de isso, inclusive, melhorar, porque já estão sendo construídos, já está sendo construído, né? Um novo, não sei se já está em construção, mas pelo menos está em projeto a construção de um novo acelerador de partículas, tipo, extremamente maior do que a gente já tem. Então, isso aqui pode ser atualizado a qualquer momento. Mas, por enquanto, nós temos conclusões para um período até 10 a menos 12 segundos após o Big Bang. Só que, ok, até 10 a menos 12 segundos, mas eu acabei de falar que a gente tem uma era anterior, né, um período anterior a 10 a menos 43 segundos após o Big Bang, certo? Então, e como, então, que a gente faz para entender, né, para estudar um pouco mais sobre esse período mais inicial do universo? É aí que a gente vai depender do nosso grande acelerador de partículas, o nosso universo primitivo, chamado universo primitivo. Mas o que é o universo primitivo? Bem, nessa imagem aqui, vocês podem ver graficamente, assim, né, de forma ilustrativa, todas as eras pelas quais eu comentei, né, que o universo passou, tá bom? Desde o Big Bang, passando pela era de Planck, indo até a era atual do nosso universo. E assim, o universo passou por inúmeras eras, como eu falei. O universo primitivo, em específico, ele é uma era, certo? Ele é uma era não, ele é um reino, um conjunto de eras que ocorreram até cerca de 1 segundo após o Big Bang. Então, até 1 segundo após o Big Bang parece muito pouco tempo, mas nesse 1 segundo, mas muita coisa aconteceu. E esse período é chamado de universo primitivo, onde a primeira era
desse universo primitivo é exatamente a chamada Era de Planck. Mas o que é exatamente a Era de Planck? É uma era que ocorreu a 10 a menos, um período anterior a 10 a menos 43 segundos, ok, um período curto do início do universo. Mas como é que é caracterizada essa era? E por que ela é tão importante? É uma era caracterizada basicamente por apresentar energia, temperatura e densidade demasiadamente altos. E quando eu falo demasiadamente altos, é tipo assim, infinitivamente altos. Onde o espaço e o tempo, por conta disso, eles perdem os seus significados convencionais. Para vocês terem uma noção, nesse período, a densidade ela era tão alta que ela equivale mais ou menos a mais de 1 trilhão de massas solares em uma região do tamanho de um único próton. Então, assim, é uma região do universo onde, basicamente, as leis da física clássica elas divergem, elas não são passíveis de aplicação. Então, como que a gente lida com um período do universo onde as leis da física clássica divergem? As leis da física clássica simplesmente não... Eu não quero dizer que elas não funcionam, mas elas não são aplicáveis. Como que a gente lida com isso? E é a partir daí que se idealiza a aplicação das leis da física quântica como forma de se estudar os primórdios do universo, mais em específico, a Era de Planck. Com essa idealização da aplicação das leis da física quântica para se estudar os primórdios do universo, nós temos, então, a teorização, né, a iniciativa, digamos assim, de teorizar a gravitação quântica. Aí, de teorizar a gravitação, de quantificar a gravitação. E aí que surge a teoria da gravitação quântica, que nada mais é do que a fusão da física quântica com a física gravitacional. Só que, assim, por ser muito difícil lidar com conceitos de física quântica e física gravitacional, essa é uma área da ciência que, infelizmente, por enquanto, certo? Existem várias tentativas, existe muita gente trabalhando com isso, acredito que isso vai dar certo em algum momento, com certeza, mas por enquanto, ela ainda encontra-se não definida, uma teoria que ainda encontra-se não definida, ela encontra-se em processo de tentativa, certo? E então, aí a gente deixa isso para lá, então a gente descarta a possibilidade, então, de testar, né, de estudar os primórdios do universo, a gente vai depender de conseguir um acelerador de partículas que funcione a esse nível? Não. O que a gente tem como alternativa, certo, atualmente, a gente utiliza, então, as ferramentas disponíveis da cosmologia quântica como forma de estudar os primórdios do universo. Mas o que é a cosmologia quântica, propriamente dita, para que a gente utilize as ferramentas disponíveis dela como uma alternativa à teoria da gravitação quântica? A cosmologia quântica ela é uma teoria, né, uma ciência filha, digamos assim, de uma das primeiras teorias da gravitação quântica, né? Ela é fundamentada em uma das primeiras teorias da gravitação quântica, a chamada teoria da relatividade geral quântica, onde, assim como a cosmologia, que é aplicada ao universo como um todo e pretende, né, compreender um pouco mais sobre a origem, evolução e destino do universo, a cosmologia quântica também, só que ela vai ser, então, vai fazer tudo isso, só que sob uma perspectiva quântica. Então, você vai ter que, a cosmologia quântica, especificamente, ela seria, então, a aplicação da mecânica quântica ao universo como um todo. Exatamente, para se compreender a sua origem, evolução e destino, só que sob uma perspectiva quântica. E, nesse caso em específico, para se estudar o nosso querido Early Universe, ou o nosso chamado universo primitivo, mais específico, a Era de Planck,
a gente vai, então, utilizar a cosmologia quântica como ferramenta para estudar e explicar esses fenômenos que ocorreram nos dos primórdios do cosmos, certo? Então, seria uma alternativa plausível, certo? Para poder estudar a era de Planck. Exatamente. Em específico, a era de Planck. E com isso, mas tá bom, a gente vai estudar a era de Planck e o que é que a gente vai ter como retorno? Bem, a partir daí a gente vai poder ter uma maior compreensão do comportamento da matéria e da energia em estágios primordiais do cosmos, assim como maior compreensão das condições iniciais que levaram à existência e à formação das estruturas como as que conhecemos atualmente. Basicamente, a gente vai entender como foi que o universo surgiu, certo? Se é que ele surgiu. Mas como que se deu esse primeiro momento e como que, por consequência, a gente tem o que a gente tem hoje em dia, tá bom? Então, basicamente, é conhecer melhor sobre a nossa origem. Isso tudo teve início em 1915, com a definição, né, da teoria da relatividade geral de Einstein, assim como com a mecânica quântica de Dirac, em 1926, a partir do qual se idealizou, digamos assim, né, se idealizou a possibilidade de o campo gravitacional se comportar de forma quântica. Então, você tem aí trabalhos que datam, né, tentativas de quantizar o campo gravitacional datado desde a década de 30, certo? Com trabalhos como, por exemplo, de Rosenfeld. Então, desde a década de 30, você vê os cientistas tentando quantizar o campo gravitacional, certo? Aplicar a quântica ao universo, digamos assim, tá bom? Então, a partir disso, apenas na década de 60, mais especificamente em 67, é que é dado o pontapé inicial de forma propriamente dita, certo? De forma efetiva, para a cosmologia quântica, com o trabalho de Bryce DeWitt, que é esse moço aqui da foto, onde ele pegou um modelo de universo de Friedman, Lambert e Robertson Walker, e ele quantizou esse modelo de universo, onde a partir daí ele desenvolveu o que a gente chama de modelo de mini superespaço, que nada mais é do que uma simplificação do modelo de universo com um número finito de graus de liberdade. Então, só para vocês terem uma comparação, o mini superespaço ele seria essa simplificação, certo, do modelo do universo, enquanto que o superespaço ele seria exatamente a construção matemática que descreve toda a complexidade do universo. Então, basicamente, é o que nós físicos fazemos, né? A gente simplifica o modelo para que a gente possa simplificar a forma de tratar, né, desses modelos, da complexidade do modelo de universo. Só que aí a gente tem que, se você tem uma junção, né, do conhecimento de ambos os modelos, né, de superespaço e mini superespaço, você tem que a combinação deles nos proporciona, então, uma maior compreensão, né, uma compreensão mais profunda da natureza mais fundamental do universo. Então, é sempre... é uma simplificação, mas é uma simplificação para entender o maior, tá bom? E a partir desse período, nós temos, então, todo o desenvolvimento matemático dessa parte da ciência, certo? Da cosmologia quântica. E aí eu trago para vocês agora o que seriam 3 dos principais elementos que compõem a cosmologia quântica, propriamente dita. Esses elementos são, então, a dinâmica, né, para que você possa estudar melhor a cosmologia quântica, você tem a dinâmica, você tem a questão das condições de contorno, ou, né, as condições iniciais, que são decorrentes das condições de contorno,
e a interpretação quântica. Tá bom? Então, esses são os elementos-chave da cosmologia quântica, onde, quando falamos sobre a dinâmica, nós estamos falando sobre o desenvolvimento de formalismos, né, que vão facilitar, né, que vão ser facilitadores da compreensão da dinâmica do universo sob a perspectiva da cosmologia quântica, e onde o início, né, o que seria um primeiro formalismo da dinâmica, né, relacionada à dinâmica, seria o chamado formalismo ADM, onde ADM é a junção dos nomes dos cientistas Arnold, Dessa e Misner, que vocês podem ver aqui na imagem, que seria um formalismo hamiltoniano, ou seja, uma ferramenta matemática, na qual foi desenvolvida também na década de 60, tá bom? A qual ela nada mais é do que uma simplificação de um formalismo canônico de Bergman e Dirac, da década de 1950. Então, assim, o Bergman e Dirac, ainda na década de 50, né, dá o primeiro pontapé no que seria o formalismo canônico, né, da relatividade geral, e vem o Arnold, o Dessa e o Misner e simplificam esse formalismo, tá bom? E na década de 80, na década de 80 também tem uma nova tentativa de simplificar esse formalismo com Ashtkat, mas aqui por enquanto, eu vou me prender ao formalismo ADM, tá certo? Bem, além disso, como eu falei, como eu mencionei, esse formalismo ele seria base para a cosmologia quântica, tá bom? Onde ele, então, descreve a dinâmica do espaço-tempo na teoria da relatividade geral, certo? Então, assim, ele é um formalismo, é uma formulação matemática para simplificar o formalismo de Dirac, onde esse formalismo descreve, então, a dinâmica do espaço-tempo na teoria da relatividade geral e base para a cosmologia quântica, a partir do qual a gente vai derivar a equação principal da cosmologia quântica, como eu escrevi aqui, a equação que está no centro de toda a abordagem canônica da cosmologia quântica, né, que lida exatamente com a dinâmica, que seria a equação de Wheeler-DeWitt, que nada mais é do que uma equação análoga à equação de Schrödinger, independente do tempo, onde aqui nós temos H-chapéu sendo um operador hamiltoniano, o qual é aplicado numa função de onda, certo? Assim como nós temos a equação de Schrödinger, só que essa função de onda ela vai ser, então, uma função de onda do universo. Tá bom? Então, lembrando, a gente vai trazer a mecânica quântica para o universo. Então, a gente vai fazer essa parametrização, sabe? A gente vai trazer para o universo. É uma função de onda? É uma função de onda, mas é uma função de onda que se aplica ao universo, é uma função de onda do universo. Onde essa equação de Wheeler-DeWitt, ela tem por características que ela é uma equação de restrição quântica, ela descreve, portanto, a função de onda do universo, é uma equação do tipo diferencial parcial, e ela é uma equação estacionária, ou seja, ela não possui uma variável temporal. Se vocês virem, ela é independente do tempo, vocês virem que ela é igual a zero. Então, ela não possui uma variável temporal. Bem, de forma bem resumida, o que acontece aqui é que, a partir do formalismo ADM, a gente consegue gerar, né, a gente encontra a hamiltoniana do sistema, a gente aplica a quantização, né, o formalismo de Dirac nessa hamiltoniana do sistema, a partir do qual a gente encontra, então, aí, né, a gente obtém o operador hamiltoniano, o qual vai ser aplicado em psi, né, na função de onda do universo, e a partir daí a gente tem a nossa equação de Wheeler-DeWitt. Só que aí a gente chega num porém, que a gente, lembre-se, a gente está falando
do elemento dinâmica. A gente está falando de dinâmica. Como que a gente vai lidar com dinâmica sem uma variável temporal? Tipo, né? Não seria possível. Então, apesar da equação de Euler-Lewis ela não possuir, então, a variável temporal, a gente precisa lidar, né, com esse problema que é chamado problema do tempo, problema temporal da cosmologia quântica, ou da gravitação quântica, que seria exatamente o fato da equação de Euler-Lewis não possuir uma variável temporal. Resumindo, a gente precisa lidar com isso, a gente precisa chegar com uma alternativa ou com uma estratégia que faça com que a gente tenha, né, a gente insira essa variável temporal. Então, assim, né, como eu falei, porque o tempo ele é central para a dinâmica. Como, então, incorporar essa variável temporal à equação de Euler-Lewis? Existem inúmeras estratégias que a gente pode lidar com isso, inclusive nas referências, eu vou trazer para vocês uma das referências que é muito interessante, que é do Anderson, em que no livro dele ele traz assim inúmeras estratégias de como lidar com isso, certo? Em que uma dessas estratégias nada mais é do que a incorporação através de que a gente chama de campos de matéria ao aplicar o formalismo de Schutz, onde esse formalismo é um formalismo derivado de dois trabalhos do Bernard Schutz, que foram desenvolvidos em 1970 e em 1971, respectivamente, onde ele desenvolve, então, uma representação de potencial de velocidade para a quadrovelocidade de um fluido perfeito na relatividade geral, e a qual é expressa em termos de seis potenciais, como a gente pode ver aqui nessa equação da quadrovelocidade, na qual também ele introduz a teoria hamiltoniana do fluido relativístico ao aplicar o método Dirac e transformar as equações da hidrodinâmica do fluido perfeito na forma hamiltoniana. Certo, mas que é... Ou seja, o formalismo de Schutz tem por objetivo exatamente analisar o comportamento dos fluidos perfeitos. Mas o que seriam fluidos perfeitos, né? Os fluidos perfeitos, eles são descritos em termos de sua densidade de energia e pressão, através da seguinte equação, chamada de equação barotrópica, onde exatamente você vê uma relação entre P, pressão, e densidade de energia, na qual alfa aqui, ele é um número que vai desde com valores entre -1 e 1, dependendo do fluido que você estiver considerando, certo? Então, por exemplo, para a radiação, nós temos que alfa é igual a 1/3, e nós temos que, para a poeira, que seria um fluido perfeito com pressão nula, nós temos que alfa é exatamente igual a 0. Então, tá, mas como que isso funciona na prática, né? Nós sabemos que a gente quer incluir a variável temporal na equação do Euler-Lewis, primeiro de tudo. Aí, então, a gente tem essa estratégia de incluir a partir da introdução de campos de matéria, que seriam... essa matéria seria, então, os chamados fluidos perfeitos, que são seguidos por essa equação. Tá, mas aí... Como que na prática a gente faz isso? Primeiro a gente tem que considerar um modelo com um ou dois fluidos, certo? No caso do meu trabalho, eu considerei dois fluidos, que seriam o gás de Chaplin, que possui uma equação como a seguinte, certo? Onde P, pressão, ρ, densidade de energia, e A aqui seria uma constante diretamente ligada ao gás de Chaplin em específico, onde o gás de Chaplin não necessariamente ele é um fluido perfeito, ele é um fluido politrópico, certo? Ele segue uma equação não barotrópica, mas politrópica, onde para certos parâmetros a gente pode considerar ele um fluido perfeito também.
Pronto, considere um modelo com dois fluidos, então gás de Chaplin, e aí no caso, né, do modelo que eu considerei, certo, para o universo, eu também considerei poeira, onde cada um desses fluidos eles representam um estágio do universo, certo? Então, se eu tô estudando um modelo do universo, eu preciso, né, assim como o Bryce DeWitt ele fez, que ele quantizou um modelo do universo preenchido com matéria, eu também, quando eu desenvolvo um modelo do universo, eu também vou preencher com matéria, nesse caso com fluidos, certo? Com dois fluidos, no meu caso, o gás de Chaplin e poeira. Bem, a aplicar o formalismo do Schultz ao modelo, a gente vai obter a Hamiltoniana. Lembra, quando eu falei que a gente tinha o formalismo hamiltoniano, né, o formalismo ADM, a gente encontra a Hamiltoniana, que vai ser quantizada para encontrar a equação de Euler-Lewis. Com o formalismo de Schultz, além da parte gravitacional, né, que vai ser derivada a partir do formalismo ADM, nós vamos ter também a parte de matéria, né, nós vamos acoplar a parte de matéria a partir da aplicação do formalismo de Schultz, onde H, então, ele vai ser, a gente pode chamar ele de super hamiltoniana, certo? Já que ele vai ser não apenas agora mais a parte gravitacional, mas a gente agora está acoplando a parte de matéria exatamente, né? Vamos deixar em foco aqui, para acrescentar a variável temporal. Então, desenvolvendo, né, chegando, obtendo a Hamiltoniana, a gente vai quantificar essa Hamiltoniana, exatamente como eu falei, para encontrar a equação de Euler-Lewis, dependendo do tempo, a partir da qual, né, a gente vai ter a possibilidade, então, de analisar a dinâmica do sistema, e aí, né, tá tudo ok, a gente pode, então, a partir daí, analisar a dinâmica do sistema. Onde, especificamente aqui, vocês estão vendo esse P de T aqui, esse momento, certo? É um momento associado ao tempo T, que é exatamente a variável temporal do que eu falei que foi acrescentada com o formalismo de Schultz, a qual está conectada diretamente ao fluido de poeira. Essa primeira parte aqui são os parâmetros relacionados ao gás de Chaplin, e o PDT aqui é o fluido de poeira. E aí, como eu falei, a gente agora fecha essa parte de dinâmica, já que agora a gente tanto tem a base matemática, digamos assim, como a gente solucionou o problema do tempo, tá certo? Então, aí nós vamos entrar para a segunda parte, né, o segundo elemento que compõe a cosmologia quântica, que nada mais é do que as condições de contorno. Então, quando a gente fala de condições de contorno, a gente primeiro tem que ter em mente que a função de onda do universo, certo? Ou seja, a solução da equação de Euler-Lewis, ela é essencial para definir as condições iniciais do modelo do universo. Só que, como a equação de Euler-Lewis ela possui, né, um número infinito de soluções, torna-se necessário especificar as condições de contorno de Psi, para só então a gente obter a função de onda do universo, ou seja, uma solução específica da equação de Euler-Lewis, que seria exatamente as condições iniciais do modelo do universo. Então, é assim, a gente tem as condições de contorno, a gente define as condições de contorno, certo? A partir da definição das condições de contorno, a gente encontra a solução específica, certo? O pacote de onda, da função de onda do universo, que seria exatamente as condições iniciais do modelo do universo, e a partir da qual a gente consegue calcular, né? A gente consegue calcular o que acontece exatamente. Então, com as condições iniciais do sistema,
a gente pode dar... a gente pode seguir, né, com a nossa análise. Bem, mas quais seriam, então, condições de contorno apropriadas para a equação de Euler-Witt? Existem inúmeras propostas, inclusive a proposta de Hartle-Hawking, de multi-universos, certo? Teoria de cordas. A gente tem inúmeras propostas, né, para as condições de contorno da equação de Euler-Witt. Só que uma dessas propostas, e a proposta que eu coloco em prática no meu trabalho, seria, então, a proposta de tunelamento quântico do universo. Mas o que seria a proposta de tunelamento quântico do universo? Seria uma proposta análoga ao processo de decaimento alfa, certo? Da partícula alfa. Ou seja, uma perspectiva quântica para o surgimento do cosmos, né, do universo, através do processo de tunelamento quântico. É uma proposta idealizada inicialmente por Vilenkin, em 1982, onde basicamente acontece o seguinte: se a gente tem que psi é a função de onda do universo, existe então uma probabilidade finita, né, assim como na mecânica quântica, do tunelamento quântico usual, agora trazendo, né, para o nosso universo. Se existe essa função de onda do universo, existe uma probabilidade finita do universo tunelar quanticamente, certo? Através de uma barreira de potencial, e aparecer ao lado direito dessa barreira de potencial com tamanho finito a zero. O que significa? Isso significa que você vai ter o surgimento de um universo clássico a partir de um processo quântico, certo? Então, a partir daí, ao definir as condições de contorno do modelo, então a gente vai ter qual que é a solução da equação de Euler-Witt, ou seja, a equação inicial do sistema, e após definir essa condição inicial do sistema, nós podemos então calcular a probabilidade de ocorrer esse evento de tunelamento quântico do modelo do universo. E a partir daí a gente tem como calcular a probabilidade de um modelo de universo surgir classicamente a partir de um processo quântico, certo? Então, a gente vai estar utilizando a mecânica quântica para definir o surgimento, né, a emersão, o surgimento de um universo clássico. A gente estaria, então, explicando como que surgiria esse universo. Vamos, então, agora para o último elemento, que seria a interpretação quântica, onde, quando falamos de interpretação quântica, a gente está falando sobre a interpretação dos resultados sobre uma perspectiva quântica, tá? Historicamente, a primeira dessas interpretações é a chamada interpretação de Copenhagen, que foi desenvolvida entre 1925 e 27 por Bohr e Heisenberg, a qual tem como característica a indispensabilidade de conceitos clássicos para a descrição do processo de medição. Então, você necessita de uma conjectura clássica para o modelo de medição, o que, para a cosmologia quântica, ela não vai ser muito prática, certo? Ela não vai fazer muito sentido. Uma vez que o universo contém naturalmente todos os seus observadores, busca-se então uma interpretação quântica que não contenha domínios clássicos no nível fundamental. E é aí que se propõe interpretações alternativas, das quais eu trago essas duas interpretações, certo? A interpretação de muitos mundos, ou a chamada interpretação de Everett, e a interpretação de de Broglie, que são duas das interpretações mais utilizadas para a cosmologia quântica, certo? Onde a interpretação de muitos mundos, ela lida com o fato de todas as realidades possíveis existirem,
ou seja, ela implica na probabilidade de infinitos universos, tá bom? Enquanto que a interpretação de Bond-Broglie ela também é chamada de teoria de onda piloto, na qual ela postula, né, que além da função de onda, também vai existir uma configuração real de partículas, mesmo quando não observadas. Ou seja, a evolução ao longo do tempo da configuração de todas as partículas, ela vai ser definida, então, por uma equação piloto, uma equação guia, que nada mais é do que a equação de Schrödinger. Tá bom? Então, essas seriam as interpretações utilizadas na cosmologia quântica. No meu trabalho em específico, a gente utilizou a interpretação de muitos mundos, certo? A interpretação de Everett. E aí, eu encerro nessa parte dos elementos que compõem a cosmologia quântica, de uma maneira assim geral. Vou falar rapidamente sobre a aplicabilidade, né? Tipo, quais formas de você poder aplicar a cosmologia quântica, certo? De uma maneira mais prática. Então, quanto à aplicabilidade, nós temos a possibilidade, então, de elucidar os eventos que ocorreram nos primeiros instantes do universo, ou seja, explicar o que ocorreu nos primeiros estágios do cosmos, né, em específico na era de Planck, que é o que a gente vem falando, né? Assim como evitar a singularidade inicial do universo prevista pela relatividade geral, ou seja, aquele momento de densidade infinita, a qual torna, né, como eu falei, impossível a aplicabilidade das leis da física, esse momento anterior ao Big Bang, e o qual não pode ser evitado classicamente. Então, com a cosmologia quântica, a gente é passível de evitar evitar a singularidade inicial, tornando ela uma região classicamente proibida. Tá bom? E assim também a emersão de um universo clássico a partir do processo de tunelamento quântico, ou seja, o surgimento de um universo clássico a partir do processo de tunelamento quântico. Então, nada mais é que o surgimento de um universo clássico a partir de um processo quântico. Então, aí a quântica sendo utilizada em nosso universo para prever probabilidades de um universo clássico surgir e o que ocorreu nesse primeiro momento. Uma dessas aplicabilidades, então, é o modelo que foi desenvolvido por mim, pelo meu grupo, certo? Que gerou o artigo que está aqui na tela para vocês. Foi publicado agora no final de 2022, no início de outubro de 2022, tá bom? No qual, como eu falei, eu considero um modelo de universo preenchido com gases de Chaplin e poeira. Nesse artigo, foi utilizada, então, uma técnica desenvolvida e aperfeiçoada pelo grupo que eu faço parte, certo? Desde 2007, essa técnica vem sendo desenvolvida. Ela vem sendo também testada e comparada com resultados, né, os quais consideram a variedade de fluidos. Então, para cada trabalho, o meu trabalho, por exemplo, a gente considerou gás de Chaplin e poeira. Então, nós temos trabalhos anteriores ao meu que considerou gás Chaplin e radiação, certo? Então, a gente pode, inclusive no meu trabalho, eu comparo os resultados do meu trabalho com os resultados anteriores. Isso é muito interessante, porque a gente vai variando esses modelos, tá bom? O que é super importante, para que você possa fazer esse comparativo. Dentre esses trabalhos, aí nós temos aqui alguns desses trabalhos desenvolvidos pelo grupo, não todos, mas eu trago alguns para vocês, estão na referência, os quais apresentaram, né, resultados satisfatórios, resultados, digamos assim, bons, né, bons resultados, nos quais a singularidade inicial ela foi evitada com sucesso, certo? Já que a gente está lidando com o processo quântico.
Há, então, uma explicação, né, uma possível explicação sobre os eventos dos primórdios do universo, como a gente gostaria, e o que torna, então, resultados de grande contribuição para a cosmologia e para a física, de um modo geral, tá bom? Portanto, né, concluindo aqui o que eu venho falando para vocês, a cosmologia quântica, né, só para recapitular, ela é a aplicação da mecânica quântica ao universo como um todo, a partir da qual nós somos capazes de prever os acontecimentos e principais características do universo primitivo, especificamente a era de Planck, assim como prever, né, calcular as probabilidades de surgimento de um universo clássico a partir do processo quântico. Então, a gente, como eu falei, a gente é capaz de contribuir assim grandemente, não só para a cosmologia, mas como para a física, em especial, já que explicar o início de tudo seria, digamos, revolucionário, né? Quanto às referências, como eu falei, né, no início da palestra, como eu trabalho com cosmologia, eu vinha, né, da astrofísica extragaláctica, eu tive que me dedicar muito a estudar a cosmologia quântica, né, os artigos e trabalhos e livros que falavam sobre cosmologia quântica, e um deles, que me ajudou muito no início, é essa primeira referência aqui, do Atkins, certo? Que é intitulada, né, Quantum Cosmology for Pedestrians. Ela, você precisa ter uma noção, assim, digamos, de física, mas para quem tem um pouco de interesse, quem se interessou sobre essa parte da quântica aplicada ao universo, é bem interessante porque ele destrincha em poucas páginas, certo? O que viria a ser, né, os pontos principais da cosmologia quântica, e ele vai fazendo um caminhozinho assim bem interessante. Para mim, foi um dos artigos que mais me estudaram. Esse segundo artigo aqui, você vai ver já de uma forma mais completa, digamos assim, mas em forma de revisão, certo? O Bourgeois ele vai tratar da cosmologia quântica como uma revisão. O Anderson, ele vai lidar com o problema do tempo da gravitação quântica. Então, se vocês tenham, no caso, interesse de saber mais sobre a questão do problema do tempo na gravidade quântica, né, na cosmologia quântica, e vocês queiram ver quais as inúmeras possibilidades, e quando eu falo inúmeras, são inúmeras possibilidades de lidar com isso, no livro do Anderson, ele explica bem direitinho, eu achei bem interessante. O do Arnold Dessler Misner é basicamente o que deu o pontapé, né, do formalismo ADM, tá bom? Esse livro aqui do Kiefer é muito interessante para quem quiser saber não só sobre cosmologia quântica, mas também sobre gravidade quântica. Ele é muito interessante, certo? Ele é muito completo. Ele vai falar sobre cada pontozinho, assim, muito interessante. O do Leaf, ele vai falar bastante sobre a história do universo, então, como eu falei, né? Quando você quer estudar o universo, você quer, a meu ver, você precisa, né, necessita entender um pouco, pelo menos, né, sobre cada período do universo. Talvez o seu trabalho ele vá focar em um desses períodos, mas seria interessante você saber sobre de uma forma geral, e esse livro do Leaf é muito bom. Esses artigos aqui que tem o Monerat, eles são os artigos, né, derivados da técnica desenvolvida, tá bom? São os artigos que eu trouxe aqui como um exemplo. Esse do Passachoff e o Filipenko, eles também falam, assim, não só sobre a cosmologia quântica, mas eles vão falar sobre o cosmos, né, a astronomia de uma forma geral, e isso é um livro muito interessante, sabe, bem lúdico. Eles vão trazer, assim, de uma forma bem tranquila, sabe? Vocês vão poder estudar um pouquinho sobre o tudo. O do Schutz é do formalismo de Schutz. Esse último aqui, então, seria o meu artigo, tá bom? Se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre esse modelo de universo aplicado à cosmologia quântica, esse seria o meu artigo.
Bem, é isso. Eu espero que eu tenha deixado um pouco claro, tanto para as pessoas que têm um certo conhecimento, ou para as pessoas, principalmente para as pessoas que não tinham um certo conhecimento do que viria a ser a cosmologia quântica. Eu espero que tenha ficado claro e muito obrigada. É isso. Muito obrigada, Natália, pelo excelente seminário. Eu acho que sim que foi bem esclarecedor em muitas linhas do que é a gravidade quântica, bem completo. Então, muito obrigada, meus parabéns pelo seu trabalho. Então, vamos dar lugar às perguntas. Eu tenho aqui no chat duas perguntas do professor José Geraldo, que é da linha de ótica quântica e informação quântica do programa. Então, se o professor José Geraldo quiser fazer ele mesmo as perguntas, ou ele prefere que eu leia elas? Oi, Alejandro. Eu abri o áudio só para parabenizar aí pelo seminário. Bem, se houver dúvidas sobre minhas perguntas, eu volto a falar aqui. Eu acho mais interessante você elaborar melhor, né? Você vai saber fazer isso melhor do que eu. Tá bom, tá certo. Porque quando, no surgimento lá da teoria quântica, as coisas foram quantizadas e teorizadas, mas porque nós tínhamos a quantização de uma grandeza física, e ao tentar descrever o comportamento de partículas, né, viu a necessidade de se construir uma teoria ondulatória que desse conta do comportamento da partícula e que desse conta da quantização das grandezas que estavam envolvidas, no caso, a energia. E aí, baseado nisso, e também é conhecido na física clássica, por exemplo, em especial na ótica clássica, que nós podemos pegar a equação de onda normal, na aproximação, e vai para a equação de Helmholtz, e depois faz uma aproximação paraxial. E nós temos uma equação paraxial da luz, que é uma clássica. E a gente observa que essa equação tem uma estrutura de equação diferencial muito próxima, não, análoga à mecânica quântica. A equação de Schrödinger, a menos de algumas variáveis. E aí o pessoal da ótica clássica faz o seguinte: bem, se isso aqui tem estrutura da equação de Schrödinger, eu posso tratar toda a teoria semelhante à equação de Schrödinger. Então eu vou para o espaço de Hilbert, e lá eu trabalho na notação de Dirac, eu trabalho com funções de onda, eu defino operadores, e eu resolvo todos os problemas lá na estrutura de Dirac. Mas lá é uma estrutura matemática. Na ótica clássica, nada é quântico. Mas eu estou trabalhando na estrutura de Hilbert. E com operadores e tudo mais. Bem, eu não sou da área da cosmologia quântica, eu sou da área da mecânica quântica não relativística, inclusive. Mas eu fiquei com essa pergunta, né? O que motivou a quantização? Ou seja, o que é que está quantizado? Porque quando a gente vai para a estrutura de Hilbert, aquilo é uma estrutura matemática. A gente não pode assumir que as coisas estão quantizadas porque a gente está estudando uma teoria, né? Um espaço de Hilbert, por exemplo. E aí eu fiquei em dúvida disso, eu não consegui compreender. Aí é por isso que eu falo, é pergunta para analfabeto, né? Eu escrevi aqui, olha, eu tenho uma pergunta para analfabeto no assunto. Primeiro, o que de fato é quantizado na cosmologia quântica? E segundo, o que de fato possui comportamentos tipo onda-partícula, ou que se assemelha a isso, para que eu precise ir para uma estrutura de função de onda para conseguir descrever os objetos, entende? Eu fiquei o tempo todo com essa dúvida. Não sei se eu me fiz claro, eu espero que sim. E mais uma vez eu quero parabenizar pelo seu seminário. Um abraço. Não, obrigada. Se eu puder responder, basicamente, a quantização ela vai entrar exatamente após
ao desenvolvimento do formalismo ADM, certo? Aqui, o formalismo ADM, a simplificação do formalismo de Dirac, da linha de pesquisa canônica, que seriam, a linha de pesquisa canônica, certo? Seria uma das 3 linhas de pesquisa que, digamos assim, foram e estão sendo desenvolvidas para tentar lidar com a teoria da gravitação quântica, certo? Uma delas é a linha de pesquisa canônica que veio do Dirac desde a década de 50, mais ou menos, do Dirac e do Bergman. A partir dessa simplificação, né, que a gente chama de formalismo ADM, a gente, como eu tentei falar, né, a gente deriva a hamiltoniana do sistema. E o que a gente vai fazer é que a gente vai quantizar essa hamiltoniana. Então, a gente vai, assim como na mecânica quântica usual, a gente vai quantizar o momento, certo? A gente vai quantizar o momento, a gente vai fazer a partir da quantização, realizar as transformações, né? A transformação quântica do momento e espaço, né? Que a gente, para cosmologia quântica, a gente está lidando com o universo, então a gente chama ela de fator de escala, certo? Seria um dos graus de liberdade, que seria o fator de escala do universo, que nada mais é do que, a partir do fator de escala, você tem a oportunidade de medir o tamanho do universo. Então, dependendo do valor do fator de escala, tipo, no início de tudo, T igual a 0, fator de escala igual a 0. Atualmente, fator de escala igual a 1, certo? Então, seria o nosso grau de liberdade. A gente quantifica ambos. Que naquela equação que eu apresentei, né, da super hamiltoniana, eu tentei não trazer muitas equações, mas especificamente na equação lá da hamiltoniana, você vê que ela é composta tanto por momento canônico, quanto pela variável, né? Ali A seria exatamente o que a gente na mecânica quântica usual seria X, né? Para a gente seria A, que seria o fator de escala do universo. Então, são esses 2 fatores que eles vão passar por transformações, certo? Transformação canônica de Dirac mesmo. E a partir dessa quantização é que a gente vai gerar, a gente vai obter, então, o operador hamiltoniano que vai ser aplicado à função de onda. Então, é essa partezinha propriamente dita que vai acontecer da quântica. É exatamente a partir da quantização da hamiltoniana, certo? Não sei se ficou claro, mas é isso. Segue isso. A partir da formalismo ADM, a gente gera uma hamiltoniana. Essa hamiltoniana ela é quantificada, certo? Os seus momentos canônicos e a sua variável, no caso, o fator de escala. E aí você vai gerar um operador hamiltoniano que aí vai poder ser aplicado na função de onda, que para a cosmologia quântica a gente considera como sendo a função de onda do universo. Eu respondi ou ainda tenho mais alguma coisa? Não, eu compreendi, mas é porque, para nós, assim, pelo menos as coisas que eu já li, é sempre ir para você tem a quantização canônica ali, né, de Dirac, né? Aí você tem uma espécie de receitinha de bolo, como você pega um sistema clássico, né, digamos assim, lá hamiltoniano, e traz ele para a estrutura de Dirac. De Dirac mesmo, né? Lá na estrutura do espaço de Hilbert. Mas tudo ali é uma estrutura da matemática. Eu fiquei querendo ir mais pro chão de fábrica, sabe? Botar o pé no chão da fábrica. Tipo assim, a mecânica quântica foi construída porque os físicos perceberam que existia uma quantidade física quantizada. E quando eles olharam para o microscópio, eles perceberam que as partículas, eles tinham comportamento ondulatório, mesmo tendo massa, né? E isso contradizia a física clássica.
E aí, como ela precisa ter um comportamento? Para você descrever completamente a descrição, o comportamento da partícula, tá bom, você precisa de uma estrutura de função de onda. E trouxe consigo todo esse formalismo. Mas eu tenho também na física clássica sistemas que eu consigo definir equações no espaço de Dirac, estados no espaço de Dirac, operadores no espaço de Dirac. E quem olha assim pensa que é física quântica. Mas, no fundo, é só uma estrutura ferramental para tratar sistemas clássicos, por exemplo, ondas clássicas. É por isso que eu fiz essa pergunta. Eu só queria compreender o que está sendo quantizado. A estrutura de função de onda, essas coisas, eu compreendi, né? Assim, a ideia. Mas é tipo assim, botar o pé no chão da fábrica e ver qual é o parafuso que está sendo apertado, ou seja, qual é o sistema que está sendo quantizado para que a gente... É o universo. O que está sendo quantizado é o universo. Você está tratando ele como uma função de onda, como um pacote de onda. Então, o universo é pedaços pequenos de uma quantidade menor, logo ele é quantizado. Desculpe, posso interromper um pouquinho? Pode, sim, Alejandro. Porque sim, temos um tempo um pouco curto e tem duas pessoas esperando para fazer perguntas. Okay. Eu acho assim, super interessante o que você está perguntando e a discussão que está se gerando, Zé. Só que eu agradeceria se podem esperar um pouquinho até o final para permitir estas outras duas pessoas. Verdade, tem primeiro aqui no chat a professora Cristina Dantas e depois o professor Solacir na minha ordem. Então, peço-te desculpas, porque realmente é super interessante o que você está... Eu fiquei doido querendo saber, a verdade. Eu também, na verdade, você está fazendo as perguntas que eu queria fazer, mas infelizmente, não, por sorte temos mais perguntas para fazer. Não, mas assim, é o universo. Você tem que trazer ele para o mundo quântico, certo? Então, você está quantizando o universo. Se você quer falar de modo geral, é o universo. Matematicamente falando, você está quantizando a Hamiltoniana. Então, obrigado, posso passar a palavra para a professora Cristina? Obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Natália, pela sua apresentação. Eu acho que foi muito esclarecedora e uma introdução muito boa para os alunos, né, que não conhecem o tema. Então, você fez uma apresentação bem abrangente, né? Bom, eu vou tentar ser breve para dar, né, espaço para os outros, mas se for possível, eu queria fazer um comentário só para complementar a sua resposta ao professor José Geraldo, né? Desculpa. Sobre o que é quantizado. Eu vou tentar complementar, talvez ajude um pouco. O que acontece é uma coisa muito interessante da física, de uma maneira geral, que é você imaginar que o universo essencialmente é um só, então ele deve ser descrito da forma fundamental de uma maneira integrada. E hoje o que nós temos são dois pilares. A mecânica quântica, no caso, teoria quântica de campos, quando é a relatividade restrita incluída, né? Então, nós temos a mecânica quântica e temos a relatividade geral. Só que elas não se conversam num aspecto muito fundamental, que é o tempo. Porque na mecânica quântica, o tempo é um parâmetro. Na relatividade geral, o tempo é uma das variáveis que tem a mesma status das variáveis de coordenadas de posição. Então, como que a gente conversa com essas duas? Então, existe uma coisa quase filosófica de, bom, a gente tem que ter alguma teoria que unifique esses dois lados, porque o universo é um só, a natureza é um só, por que a gente descreve de uma maneira e o outro de outra? Então, essa é a primeira razão, motivação para ter a gravitação quântica. E segundo é muito simples, é o fato de que nós temos buracos negros. Nós temos a singularidade no universo inicial. Então, a gente tem regiões do espaço do nosso universo com curvatura altíssima e que a relatividade geral não consegue descrever essas singularidades inerentes a essas curvaturas altíssimas ou essas massas concentradas em regiões... Ela então, há uma necessidade até... Escrever, né?
há uma necessidade até para nós termos uma descrição desses ambientes que nós sabemos existir no nosso universo, né? Bom, e o que é? Então, tem vários, como ela falou, tem vários approaches, é uma área muito ativa de pesquisa hoje, como quantizar a relatividade geral. Uma delas é esse approach canônico, em que você usa a formulação de Dirac. E o que é quantizado? O que é quantizado é a variável dinâmica. No caso da equação de William-Dewitt, o que são as variáveis dinâmicas? São a métrica. A métrica que vem da relatividade geral é a variável dinâmica. No Loop Quantum Gravity, que é uma extensão dessa aplicação de William-Dewitt, que tem um corpo enorme de desenvolvimento já dos últimos 30 anos, mais ou menos, quais são as variáveis dinâmicas? São as variáveis de Aster-Carr, que são, em termos de conexão e tríades. Então, essas variáveis são as variáveis dinâmicas, e o que se tenta fazer é criar um espaço de Hilbert em termos são funcionais que atuam nesse espaço de Hilbert em termos dessas variáveis. Então, não temos mais posição e momento no sentido que a gente usa na mecânica quântica, mas nós temos essas variáveis, no caso de Loop Quantum Gravity, são as variáveis dinâmicas, são a conexão e a tríade. E aí a gente quantiza de maneira com as mesmas referências do método de Dirac, que é a quantização canônica. A gente cria operadores, que seriam os observáveis, que é o operador de volume e de área, por exemplo, e eles atuam nesse espaço do Loop Quantum Gravity. Eu estou exemplificando pelo Loop Quantum Gravity. Bom, eu não sei se isso ajuda, tá? Mas, enfim, eu queria só rapidinho fazer 2 comentários, né? Eu acho que, eu não sei se é possível a gente avançar um pouquinho em detalhe, mas eu queria só fazer 2 comentários que me chamaram a atenção. O primeiro, eu preciso me inteirar um pouco mais do seu trabalho, eu acho que eu vou ter tempo para isso, mas eu queria te aproveitar e perguntar como que esse tunelamento quântico, porque o tunelamento quântico usa a equação de Schrödinger, né? E vocês, então, pelo que eu entendo, vocês implementaram uma maneira de introduzir uma evolução temporal, né, na quantização canônica, na equação de William-Dewitt, né, através desse mecanismo que você colocou aí, né, na apresentação. Mas a minha dúvida esse formalismo, ele está bem desenvolvido no sentido de... Porque eu vejo um problema que é o seguinte, eu não sei se é problema, você introduz uma variável dinâmica que seria um tempo, né, um tipo de tempo, mas ele atua microscopicamente via a equação de Schrödinger modificada, imagino, por isso. E isso não é um problema, porque nessas equações canônicas nós temos um sistema totalmente constrained, né, ou vinculado, que não tem uma equação dinâmica. Então, a evolução ela tem que vir de uma outra forma. Então, nessa maneira de tunelamento, a gente vê uma introdução, de novo, reintroduzindo o tempo numa equação que já mostra que não tem tempo. Né? Porque ela evolui puramente por termos relacionais, o que está ok, porque a relatividade geral é uma teoria totalmente relacional. É campo contra campo, matéria contra matéria, não tem um tempo externo. Né? Então, por isso que a quantização canônica é muito... Eu me interesso muito, acho legal por isso. Né? Ela mantém essa independência do fundo, do background, né? Então, tudo é relacional. Mas quando você reintroduz essa... Eu não creio que isso resolve, né, o problema do tempo, e a minha preocupação será que vocês têm no final com esse tunelamento, o quanto que ele tem essa propriedade, né, de mais artificial, talvez, ou muito dependendo de um modelo.
Vocês têm isso resolvido? É uma maneira, é uma tentativa de ver os resultados e ver se dá para comparar, de repente, com algum observável, né, radiação cósmica de fundo? Essa é a minha principal dúvida no seu trabalho. Certo. Você falou que tinha 2 dúvidas, mas eu posso já Tem uma segunda, essa. mas eu já fui tão longe nessa, mas... Não, tudo bem. Basicamente, a introdução ali da variável temporal, né? Como você falou, a equação de Euler-DeWitt, ela não tem a variável externa, né? Uhum. E para o nosso trabalho, no caso, a gente precisou, né? A gente achou necessário, né? Introduzir esse termo externo, né? De tempo, a partir da aplicação, né, dos campos de matéria, né, do formalismo de Schutz, especificamente, para lidar mesmo com a dinâmica e poder calcular, né, calcular as probabilidades de tunelamento quântico, onde a gente pôde, então, como eu falei, desenvolver os pacotes de onda. Porque a técnica que a gente desenvolveu, certo? Aí tá. Eu trouxe muito superficialmente, eu falei assim sobre o meu trabalho, eu não quis adentrar demais nele, mas na técnica que a gente utiliza, a gente precisa desse pacote de ondas desenvolvido com a variável temporal, para que, digamos assim, os resultados deem certo. Então, porque a técnica que a gente usa é uma técnica é um método de diferenças finitas, certo? Uhum. Porque a equação de Euler-DeWitt, por si só, ela não pode, as soluções dela não podem ser calculadas de maneira analítica. Então, a gente desenvolveu um método matemático, certo? Um método numérico para construir, então, esses pacotes de onda. E esse método, ele necessita desse fator externo temporal. Sim, eu imagino que você está sintetizando uma equação parabólica, né, diferencial parcial, e, obviamente, aí todos os métodos numéricos seguem por consequência. Então, a minha dúvida, porque essa vem a segunda dúvida, está relacionado com isso também, que é o seguinte, na equação William-DeWitt, né, o função de onda, em termos da métrica, o que sobra é puramente uma função de onda em termos da métrica espacial. Você não tem mais nada. E eu acho complicado, porque esse funcional é difícil de você determinar um produto interno nesse espaço. Daí que foi a necessidade de ir para as variáveis de Astekar, né, que são usadas no Loop Quantum Gravity. E a minha pergunta é justamente essa, quer dizer, vocês estão trabalhando com funcionais de onda, mas como é que é definido o espaço de Hilbert, né? Porque esse é um grande problema, né? Eu não sei se existem soluções aí que eu desconheço, né? Mas isso é um problema de tratar isso com um formalismo que tem essas grandes dúvidas, né? Então, meu segundo comentário é por que vocês têm interesse de avançar pelo formalismo de Loop Quantum Gravity e repetir esses cálculos futuramente, porque eu acho que o Loop Quantum Gravity ele dá um formalismo um pouco mais sustentável, entendeu? Nesse sentido de você saber um pouco melhor com o que você está trabalhando, né? Essa é a minha dúvida. Você já... Você chegou a estudar um pouco de Loop Quantum Gravity? Não, o Loop Quantum Gravity tem o pessoal do grupo que se adentrou mais para esse lado, certo? Que foi mais para o lado da gravidade quântica específica, né? Essa parte do Loop Quantum Gravity. Não foi meu caso. Eu me detive a trabalhar com o método que estava sendo aplicado exatamente para cosmologia quântica, porque assim, o que o grupo, basicamente, né, a técnica que foi desenvolvida com o grupo, pelo nosso grupo, ele visa exatamente tratar dessa questão bem específica de tunelamento quântico do universo, sabe? Bem específica da imersão de universos clássicos a partir do processo quântico. E aí a gente, como eu falei, a gente vai variando os fluidos que a gente
que a gente Sim, com os modelos diferentes. Uhum. Isso, que preencheriam o universo. Mas não, eu não fui pro lado de Loop Quantum Graphite, não, mas tem gente do grupo que foi. Não é uma coisa, eu não saberia sim. opinar sobre. Tá joia. Muito obrigada e mais uma vez parabéns aí pela sua apresentação. Obrigada. Bom, muito obrigada novamente pelas respostas, Natália. E agora vou passar a palavra ao professor Solacir, que ele também tem perguntas para fazer. Bom dia. Eu também faço coro aos votos de que a apresentação foi legal. Eu estou aqui como um pedestre, tá certo? E aí eu adorei, já até baixei aquele artiguinho da American Journal of Physics, que é o Quantum Gravity for Pedestrians. Eu, como um bom pedestre, já vou dar uma olhadinha. Eu só quero fazer uma pergunta que ficou na minha cabeça. Quando você coloca lá aquela equação, né, que é a equação para o universo, que h psi é igual a 0. Isso acendeu uma luzinha na minha cabeça. Por quê? Na formulação de Schrödinger da mecânica quântica, né, se você tem a sua Hamiltoniana quantizada, né, a equação dependente do tempo, né, você vai ter que o h psi é igual ao menos h cortado d psi dt. Né? Então, tem lá aquela dependência temporal que ali aparece 0. Só que essa integração é imediata e vira uma fase. Né? Vira uma fase na solução e depois você tem a equação independente do tempo, que é uma equação, né, de autovetores e autovalores. Quando você faz o h psi igual a 0, para onde foi a equação de autovalores? Eu acho que eu não entendi. Porque h psi igual a 0 é uma equação de autovalores e autovetores? Essa é basicamente a minha pergunta. Eu tive dúvida nisso daí. É porque a equação de Braithwaite, ela é tipo uma equação de Schrödinger, certo? Que ela vai estar lidando com o operador aplicado na função de onda. Só que os resultados dessa equação, elas não, como ela não possui um tempo externo, ela vai ser igual a 0, certo? Ela é tipo uma equação de Schrödinger, só que independente do tempo. Ela é bem definida nessa forma. Então, os cálculos, a quantização do modelo do universo, né, você trata do universo como uma função de onda, ela vai chegar nessa conclusão. Aí é o que eu falei, né? Para os nossos cálculos, a gente teve que implementar a variável temporal. Mas até então, assim, é tanto que é chamado de problema do tempo da cosmologia quântica. Porque durante muito tempo as pessoas primeiro não entendiam por que dava igual a 0. Segundo, tentando, né, digamos, ajeitar esse problema. Mas ela só se torna realmente, genuinamente falando, uma equação de Schrödinger no momento em que nós acrescentamos essa variável temporal. Aí é como ela pode ser chamada de genuinamente uma equação de Schrödinger. E aí a gente pode lidar com a dinâmica da forma como a gente lida com a equação de Schrödinger. Eu não sei se eu fui clara. Então, porque a formulação de Schrödinger é essencialmente uma formulação não relativística, certo? Em que o tempo é um mero parâmetro geométrico da teoria. Enquanto que quando a gente vai para uma formulação relativística da própria mecânica quântica, o tempo agora deixa de ser um parâmetro e ele passa a ter um status de coordenada, certo? De fato, desse espaço, disso que eu estou chamando de espaço-tempo. Da mesma maneira como o X tem um operador,
eu posso pensar também no operador tempo. Tá? E aí, obviamente, eu tenho que fazer outra forma de quantização. Não é à toa que a equação de Dirac para o elétron, né, não segue a equação de Schrödinger de jeito nenhum. Aparecem as matrizes de Dirac, os bispinores, enfim, não vamos entrar nessa coisa. Mas eu esperaria, então, né, que o tempo não fosse aparecer como um parâmetro, mas eu espero que o tempo entre na equação também e que, de alguma maneira, eu tenha condição de fazer a formulação. Só que como eu não entendi por que se escolhe uma equação do tipo Schrödinger, basicamente é essa. Essa é a minha questão. Porque quando você diz que H-psi é igual a zero, e aí, quem sabe, de novo, né, o fato de eu ser um pedestre tentando atravessar a rua aqui, cheia de carro, eu olho para isso daí e eu tenho dificuldade de perceber, né, você ter algo que, para mim, seria essencialmente relativístico, sendo tratado por uma equação do tipo Schrödinger e ainda uma equação em que H-psi é igual a zero. E aí eu fico pensando, gente, como é que eu expando o espaço de Hilbert a partir dessa equação, H-psi igual a zero, sendo que o meu psi teriam que ser, né, os meus psi seriam minhas autosfunções que expandiriam o meu espaço de Hilbert, na qual a solução vai estar lá dentro. Essa, basicamente, é a dúvida que apareceu na minha cabeça. Acho que a Cristiane, desculpe, Natália, queria fazer um comentário, né? Não, eu queria fazer um comentário antes, ou seja, dado pelo tempo, porque são 11h43. Então, depois da pergunta do professor do Solacir, do comentário de Cristina e das respostas de Natália, eu vou abrir só para mais uma pergunta, para terminar pelo menos antes do horário do almoço, porque realmente o seminário é muito bom, empolga muito as pessoas, tem muita coisa para discutir e esperemos que essa discussão se continue no futuro, né? Bom, aí vocês vejam, se Natália começa, depois Cristina comenta. Tá, eu acho assim que faria sentido, acho que faria muito sentido se vocês pudessem dar uma olhada no trabalho que eu desenvolvi. Porque aí acho que resolve todo esse porém. Vocês vão entender por que a equação de Euler-Lewis ela é dessa forma, por que a gente acrescentou a variável temporal. O método em si, eu acho que é um método muito interessante. É porque eu trouxe uma coisa, assim, não tão técnica, né? Se eu fosse me aprofundar aí eu ia trazer vários gráficos, várias equações que talvez, tipo, para quem já sabe, já tem um conhecimento da área, fosse muito mais interessante. Eu posso até trazer isso uma próxima vez, se quiser. Mas, assim, como eu trouxe de uma forma mais geral, aí pode ter ficado exatamente algumas dúvidas, mas tem o meu artigo, está disponível, certo? Tem essas referências que eu trouxe, né, como o do Pedestrian, ele é muito legal, se for dar uma lida assim, numa sentada eu acho que já consegue, acho que tem poucas páginas, umas 10 páginas só. Ele é bem interessante e talvez possa responder algumas das dúvidas que eu talvez não saiba responder agora. Aí se a Cristine quiser comentar... Vou tentar ser super rápida e muito qualitativa, tentando responder essa pergunta de uma maneira qualitativa, né? O que acontece com a equação de William-Dewitt? Ocorre o seguinte: as variáveis dinâmicas na equação de William-Dewitt não é tempo nem espaço, é a métrica e o momento conjugado à métrica. Aí, para ver isso, tem que ir lá na relatividade geral e ver como que é feita a relatividade geral na formulação hamiltoniana, né? Porque a gente aprende meio que não em termos da hamiltoniana, mas tem a formulação hamiltoniana. Então, o espaço é a métrica e o momento canônico da métrica. Então,
parecido com que, por exemplo, na mecânica usual da partícula, né? Às vezes você está descrevendo um sistema, uma partícula se move num espaço de 3 dimensões, e aí você tenta descrever com 3 variáveis de posição para descrever aquela partícula, mas aí depois você descobre, não, na verdade ela está presa por um cabo, ela está presa por uma corrente, na verdade, então, ela é um pêndulo. Então, na verdade, ela tem um vínculo, que ela está presa por aquele pêndulo num campo gravitacional, então ela perdeu o grau de liberdade. Então, para descrever esse sistema, você tem a equação de movimento usual, que você deriva lá do Lagrangiana, etc., né? Mas você tem a equação de vínculo também, que é a equação que dá o comprimento lá do fio, né? Então, ela tem que obedecer aquilo. Então, ela perdeu o grau de liberdade e ganhou uma equação de vínculo. Se você fizer isso lá na equação, tentando derivar a equação de William-Dewitt, você vai vendo que você vai perdendo o grau de liberdade, vai perdendo, e no final você só tem equação de vínculo. Então, esse operador hamiltoniano, H, né, que aparece na equação, se você olhar ele, é uma série de vínculos, equações de vínculos em termos de métricas e momentos da métrica, e você precisa quantizar canonicamente também os vínculos. Você não quantiza só os operadores de interesse, mas também as equações de vínculo têm que ser quantizadas. Então, é aí que você chega numa equação tão curiosa, né, que é o operador H no funcional, nesse espaço de Hilbert, que foi definido com as métricas e momentos, igual a zero. Porque não sobra nada, é uma equação puramente de vínculos. Esse aqui é o problema. E aí como você gera dinâmica, porque você só tem o sistema nas órbitas, né? Bom, isso aí eu vou entrar em muito detalhe, mas essa seria a explicação mais qualitativa de como aparece essa equação assim tão curiosa, né? Não sei se ficou claro, mas é o que pode ser feito em pouco tempo também. Então, agradeço muito as perguntas, agradeço especialmente à doutora Natália pelo brilhante seminário que ministrou e que abriu mais perguntas que outra coisa, que isso é importante de um seminário, né? Gerar dúvidas e gerar novos caminhos de pesquisa, abrir portas para novas linhas e caminhos de pesquisa. Então, eu vou dar por encerrado o seminário. Agradeço muito a presença de todos vocês. E se aqui o coordenador André quiser falar alguma coisa. Rapidinho, só agradecer a presença de todos, os que são do programa, os que foram convidados e não são do programa e compareceram. A Natália, que fez um esforço para simplificar um tema complexo e ficar acessível, inclusive, para alunos de graduação. Então, só tenho a agradecer a presença de todos. Um abraço. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo também. Tem a minha tese, né, o professor André leu, está bem explicadinha, todos o passo a passo de todos os formalismos, está tudo bem descrito lá. Eu tentei fazer, como eu falei, como eu vim da área de astrofísica extragaláctica, eu tive que estudar muito sobre cosmologia quântica. Então, eu tive que escrever muito sobre cosmologia quântica em cada passozinho, sabe, da matemática, inclusive, para poder chegar no meu trabalho. E, se puder ler o meu artigo, vai estar explicado lá muitas das coisas que vocês talvez estejam com um pouquinho de dúvida. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professor André. Obrigada, Alejandra. A Cristine por ter respondido bastante coisa aí, né? Muito obrigada a todo mundo que fez as perguntas e todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Então, agradeço novamente a todos. Muito obrigada e nos vemos no próximo seminário.